Astrologia, Psicologia e os 4 elementos. Parte 2. Os 4 elementos. Uma abordagem ao nível da energia para a interpretação de mapas de nascimento. Astrologia, uma linguagem de energia. Embora a astrologia tenha sido descrita em termos de simbolismo, karma, sincronicidade, funções psicológicas, raios planetários e assim por diante, a maioria dos astrólogos não viu o alicerce básico sobre o qual ela está assentada, a energia. De facto, toda a vida física e mental é uma manifestação de energia. Quando o grande astrólogo Dan Rudyard escreveu que os planetas no mapa representam modos de atividades funcionais num todo organizado, referia-se às energias específicas que operam em cada um de nós. Provavelmente a razão por que nos esquecemos do alicerce de energia em todos os fenómenos astrológicos deve-se ao facto de que ele é óbvio demais. Às vezes parece mais fácil desenvolver esquemas e teorias elaboradas do que abrir os olhos para aquilo que está bem à nossa frente. Na área da parapsicologia e da psicologia atuais, os pesquisadores, ao lidar com os seus clientes, começam a dar ênfase à importância do fluxo de energia e dos seus bloqueios. As técnicas psicoterapêuticas, tais como a terapia Gestalt, a integração estrutural e bioenergética, estão cada vez mais concentradas na mobilização das próprias energias do cliente e na integração dessas energias num todo funcional. De start, este é o propósito da astrologia quando aplicada a problemas psicológicos e físicos. Os pesquisadores de terapia bioenergética, que se desenvolveu a partir dos trabalhos de Wilhelm Reich, estão agora medindo e até mesmo vendo os campos de energia que emanam dos organismos vivos. Robert D. Becker, cirurgião ortopedista no Upstate Medical Center de Nova York, alcançou resultados notáveis por meio de pesquisa que correlaciona o campo magnético do corpo com os ciclos de mudanças biológicas que ocorrem no campo geomagnético da Terra. Becker até mesmo descobriu correntes elétricas negativas emitidas por ossos quebrados e mudanças na carga elétrica do cérebro e do sistema nervoso. Factos esses que prometem para o futuro uma ciência de cura baseada na energia. Para maiores informações sobre o trabalho do Dr. Becker, ver o apêndice 4. Um osteopata e quiroprático chamado Dr. Randall Stone, que voltaremos a mencionar adiante, desenvolveu uma abordagem de energia para a cura chamada terapia da polaridade, que se harmoniza com os princípios astrológicos. O Dr. Stone escreveu muitos livros sobre o assunto, entre os quais estão Energy, The Vital Principle in the Healing Heart e The Wireless Anatomy of Man. Há muito que os astrólogos sabem que o horóscopo natal pode ser usado para o diagnóstico de males físicos, mas o trabalho de Stone fornece uma técnica definida para mudar as correntes e os campos de energia bloqueados. Para uma explicação mais completa da terapia da polaridade, ver o apêndice C. Outros livros conhecidos que trataram da questão da energia nas artes curativas são Psych Discoveries Behind the Iron Curtain, as pesquisas psíquicas atrás das cortinas de ferro, o livro de Karagula Breakthrough to Creativity e Born to Heal, de Ruth Montgomery. Toda essa pesquisa moderna sobre a importância da energia na cura e também na astrologia não é nenhuma novidade. Clarividentes tais como Helene Garrett e Edgar Cayce
Há muito afirmavam ver auras circundando cada pessoa, por meio das quais podiam diagnosticar e mesmo prever doenças ou crises psicológicas. Para maiores informações sobre o trabalho de Elaine Garrett, ver o apêndice B. Todavia, há algo que está a faltar nos esforços para descobrir a energia das pessoas, e esse algo é uma linguagem adequada. Aqueles que estão envolvidos com as artes curativas, psicológicas ou físicas, precisam de uma linguagem a fim de poder fazer uma diferenciação acurada entre as várias energias que operam no organismo humano. A astrologia pode nos dar essa linguagem. De facto, a astrologia poderá ser, para as artes curativas, aquilo que a tabela periódica é para a química, o alicerce para uma nova ciência da cura. A razão por que o horóscopo natal é traçado para o momento exato da primeira respiração é que somente nesse momento o organismo humano recém-nascido começa a trocar energia com o universo, de uma maneira imediata, sem ser influenciado pelas energias da mãe. No momento da primeira respiração, a criança inicia o seu próprio ritmo de vida, estabelecendo a sua afinação individual com as energias do universo. A astrologia assinala que certas energias específicas e certos padrões de energia são estabelecidos no momento do nascimento e continuam a operar dentro e através da pessoa durante o curso da sua vida. Se é possível dizer em astrologia que alguma coisa é destinada ou predeterminada, essa coisa é a afinação inicial com as energias do cosmos que ocorre no nascimento. Mas o que o indivíduo fará com essas energias e como as dirigirá só pode ser determinado dentro dos limites da experiência e da subtileza da percepção do astrólogo. Os signos zodiacais com padrões de energia. Os 4 elementos da astrologia, fogo, terra, ar e água, são os blocos básicos para a construção de todas as estruturas materiais e todos orgânicos. Cada elemento representa um tipo básico de energia e consciência, operando em cada um de nós. Assim como a física moderna demonstrou que energia é matéria, os 4 elementos se entrelaçam e combinam para formar toda a matéria. Quando a centelha de vida deixa um corpo humano, na ocasião da morte, os 4 elementos se dissociam e voltam ao seu estado primitivo. Somente a vida, manifestando-se num todo organizado e vivo, é que mantém unidos os 4 elementos. Todos eles estão nas pessoas, embora cada um esteja conscientemente mais afinada com alguns tipos de energia do que as outras. Cada um dos 4 elementos se manifesta em 3 modalidades vibratórias: cardial, fixa e mutável. Daí, quando combinamos os 4 elementos com as 3 modalidades, temos 12 padrões primários de energia, que são chamados de signos zodiacais. Os signos zodiacais também têm sido chamados de campos de energia, de padrões arquetípicos, de princípios formativos universais, etc. Ver o capítulo 4. Todos eles são nomes para uma mesma realidade. Os princípios formativos universais são as realidades vivas que a astrologia simboliza e são idênticos aos arquétipos de Jung. Aquilo que Jung diz a respeito do arquétipo também pode ser aplicado à natureza fundamental dos padrões zodiacais de energia. Parece-me provável que a natureza real do arquétipo não possa se tornar consciente, que é transcendente. Se de facto a verdadeira natureza dos padrões de energia representados pelos signos zodiacais é transcendente e não pode ser conhecida, o máximo que posso fazer para dar uma ideia dos tipos de padrões energéticos mencionados aqui é pedir a você que olhe a sua própria mão. As mesmas energias que constroem as configurações sem igual, vistas na palma e nas pontas dos dedos, continuam a vitalizar
e a sustentar não só o corpo, como também a psique. Alguém poderia perguntar: o que é a psique? Ela não pode ser vista, entretanto existe. Dia após dia experimentamos o impacto das forças psíquicas. A psique é tão real quanto qualquer objeto material, mesmo que não possamos vê-la, tocá-la, cheirá-la ou prová-la. Se podemos aceitar a realidade das forças psíquicas, certamente podemos aceitar a realidade dos construtores invisíveis de toda a vida, material e psíquica. Esses construtores invisíveis são os padrões fundamentais de energia e os princípios formativos do universo. Jung chamava-os de arquétipos, porque têm estado ativos no trabalho de modelar toda a vida que há no planeta desde o começo dos tempos. Os astrólogos chamam-nos de signos zodiacais e estão principalmente preocupados com eles em relação à mesma como se manifestam nos seres humanos, como tipos de personalidade. Todas as palavras-chave, qualidades e listas intermináveis de características habitualmente encontradas nos manuais astrológicos provêm dessas raízes essenciais. Os 12 padrões primários de energia, comumente chamados de signos do zodíaco. A compreensão daquilo que é significado por esses padrões primários de energia é necessária para uma abordagem profunda de qualquer tipo de astrologia. Mas no caso da astrologia médica e psicológica, é especialmente importante que esse significado essencial, arquétipo, seja descoberto e coerentemente reformulado. Uma forma de compreender os vários padrões de energia representados pelos signos zodiacais consiste em analisá-los em termos das suas modalidades. Os signos cardeais representam a força centrífuga e radiante e estão relacionados com o princípio da ação numa direção definida. Os signos cardeais positivos, Carneiro e Balança, estão relacionados com a ação no presente, baseada em considerações futuras. Os signos cardeais negativos, Caranguejo e Capricórnio, estão mais ligados com o passado. Veja, por exemplo, o amor de Caranguejo ao lar, às antiguidades, e a preocupação de Capricórnio com a tradição e a história. Os signos fixos representam a energia centrípeta, isto é, a energia que é irradiada para dentro, na direção de um centro. Nas suas manifestações mundanas, estes signos estão associados ao princípio da inércia, mas quando a energia é usada para atividades criativas ou para o desenvolvimento espiritual, eles também são conhecidos por seus grandes poderes de concentração e perseverança. Dessas três quadriplicidades, os signos fixos são os mais centralizados no aqui e agora. A ligação dos signos fixos com as doutrinas esotéricas do renascimento e do desenvolvimento espiritual provém da grande concentração de energia que há neles, uma energia que cintila constantemente dentro da pessoa e está pelo menos até certo ponto sob o controle dela. Portanto, as pessoas nascidas com o Sol num signo fixo sentem intuitivamente a profundidade e o poder do espírito doador de vida que há nelas. Por isso, estes signos têm sido conhecidos como as portas do Avatar e como símbolo-chave das grandes iniciações da alma, pois a energia concentrada também traz a essas pessoas o potencial para uma consciência concentrada. Os signos mutáveis são relacionados com o princípio da harmonia e podem ser concebidos como padrões espiralados de energia. Peixes e Virgem simbolizam espirais de energia dirigidas para baixo. Assim, estes signos estão de algum modo ligados com o passado. Peixes com o karma, passado, e Virgem com as crises passadas ocorridas no desenvolvimento da personalidade. Gêmeos e Sagitário simbolizam espirais de energia dirigidas para cima e estão orientados para o futuro, dando origem às tendências proféticas dos sagitarianos
e às intermináveis especulações dos geminianos. O elemento de qualquer signo, em particular, mostra o tipo específico de consciência e o método de percepção mais imediata com os quais o indivíduo está sintonizado. Os signos de ar estão relacionados com a sensação, a percepção e a expressão da mente, e especialmente com formas de pensamento geométrico. Os signos de fogo expressam o cálido, irradiante e energizante princípio da vida, que pode manifestar-se como entusiasmo e amor ou como ego. Os signos da água representam o refrescante, curativo e sedativo princípio da sensibilidade e da reação do sentimento. Os signos da terra revelam uma afinação com o mundo das formas básicas e uma habilidade prática para utilizar o mundo material. A natureza e a função desses elementos serão pormenorizadamente descritos nos capítulos que se seguem. O zodíaco foi considerado pelos antigos como sendo a alma da natureza. Se olharmos os signos zodiacais como os padrões fundamentais, arquétipos do universo, podemos compreender porque os antigos lhes deram tanta importância. Essa forma de concepção do universo também encontra apoio nas leituras psíquicas do clarividente Edgar Cayce, que declarou: a vida é sustentada neste ciclo de vibração. Leitura 900-448. Seria possível citar o zodíaco como um ciclo de vibração? Penso que sim. Cayce também menciona: toda a entidade individual está em contacto com certas vibrações. Tudo isso explicaria aquilo que chamamos de signos zodiacais. Agora, e quanto aos planetas? Os planetas como reguladores de energia. Há muito tempo o homem tem sido concebido como um microcosmos do universo. A antiga Yoga fala dos chakras ou centros de energia existentes dentro de cada pessoa. E muitas escolas esotéricas de pensamento têm relacionado os vários chakras com certos planetas. Isso acontece porque os planetas estão relacionados conosco por intermédio das mesmas ondas de energia vibratória que existem em estado latente em nós e às quais respondemos. Esses chakras, portanto, são os centros dentro de nós que correspondem a certos centros de energia do sistema solar. O signo no qual se encontra um determinado planeta revela a afinação dessa onda de energia ou de força dentro de nós. Os planetas geralmente simbolizam forças básicas ou centros ativos no sistema solar, que se manifestam como funções psicológicas fundamentais, impulsos, necessidades e motivações. Os planetas posicionados nos signos atuam, por assim dizer, como estímulos primários nos campos de energia dos signos. Eles simbolizam os princípios universais que regulam todas as funções de energia em qualquer todo orgânico. Pode-se expressar isso de outra forma, dizendo que os planetas caracterizam um modo de troca de energia entre o ser humano e o depósito universal. Eles representam os princípios ativos mais importantes que simultaneamente formam o caráter e motivam todos os tipos de autoexpressão em todos os níveis, mental, emocional e físico. Em termos antigos, os planetas simbolizam os deuses que devem ser adorados. Isso significa que essas forças fundamentais de vida não podem ser ignoradas, a não ser que o indivíduo se responsabilize pelas consequências. Elas devem ser reconhecidas, receber a devida atenção e ser aceitas. Então a energia essencial delas pode ser conscientemente dirigida. Se não termos percepção dessas forças na nossa vida, então estamos à mercê delas. Para os gregos, o grande pecado era a hybris, que indicava
que o indivíduo tinha a audácia e o tolo orgulho de ignorar os deuses de algum modo. Naturalmente, Meneses dos deuses, isto é, a explosão das forças repressadas que não encontravam um canal apropriado, seguia-se inevitavelmente. A teoria astrológica da personalidade. Na astrologia psicológica, os planetas podem ser divididos em 3 grupos. O primeiro deles consiste dos fatores básicos pessoais: Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte. Esses planetas mostram quais as forças que podemos dirigir ou modificar conscientemente até certo ponto. Esses planetas caracterizam os traços mais óbvios da personalidade e os anseios mais fortes do indivíduo. Todas as pessoas representam um senso de individualidade e de autoidentidade. Sol, uma maneira de reagir espontaneamente baseada em reações condicionadas. Lua, e uma habilidade para raciocinar e trocar ideias com os outros. Mercúrio, uma necessidade e uma capacidade para o amor e o relacionamento íntimo. Vênus, e um impulso para a ação, para a autoafirmação e para a experiência sexual. Marte. Subjacentes a todos esses fatores pessoais básicos estão as motivações mais profundas e os fatores coletivos simbolizados por Júpiter e Saturno. Embora se possa dizer que estes 2 planetas representam anseios específicos, também indicam profundos estados de ser, experimentados como necessidades superconscientes, Júpiter, ou subconscientes, Saturno. A significação relativa de ambos refere-se ao seu impacto sobre a maneira como a pessoa deseja tomar parte do mundo em geral e em relação com as atividades sociais. Esses planetas representam as correntes mais profundas da estabilidade, tradição e segurança, Saturno, e as aspirações futuras, o senso de aventura, os riscos assumidos e o crescimento pessoal, Júpiter. O terceiro grupo é formado por Urano, Netuno e Plutão. Este grupo simboliza as mais profundas fontes de mudança na vida, as dimensões transcendentes de experiência e as energias mais subtis com as quais estamos afinados. Essas forças afetam as nossas faculdades mais conscientes através da inspiração, de lampejos de percepção, da intuição, de conhecimento inato, não apreendido através do intelecto, de um desejo ardente de mergulhar num todo muito maior e de um forte impulso no sentido de refinar a nossa natureza mais íntima. Quando essas energias entram em ação, os velhos padrões de vida são abalados e mudam rapidamente. Pode-se dizer que, em conjunto, esses planetas se referem a fatores transpessoais e as energias transformadoras que operam dentro da vida de cada um de nós. Considerados como componentes de um sistema de energia global, estes 3 grupos de planetas oferecem ao profissional uma teoria completa e abrangente da personalidade e do funcionamento psicológico humano, um plano de referência fundamentado tanto sobre as necessidades de segurança, de amor e de criatividade, quanto sobre os incessantes impulsos no sentido da autorrealização, da transformação, do crescimento e da transcendência. Quando abordamos o indivíduo e a vida em geral, no mesmo nível onde as energias essenciais da vida operam, começamos a perceber mais do que como rígidos engenhos mecânicos. Uma tal compreensão do homem total pode abrir as portas para o desenvolvimento de um novo tipo de astrologia, uma ciência baseada nas leis da alma. Conceitos, chaves e definições. A chave para a compreensão da astrologia na sua totalidade está ao alcance de qualquer um que compreenda realmente o significado das seguintes definições. Os planetas
indicam dimensões específicas de experiência. Os signos indicam qualidades específicas de experiência. As casas indicam campos específicos de experiência nas quais operam as energias dos signos e dos planetas. Os aspectos ou relacionamentos angulares entre os planetas revelam como as várias dimensões de experiência são integradas no indivíduo. Esses 4 fatores incluem o alfabeto astrológico e a arte de combinar as letras deste alfabeto, é que resulta na linguagem de energia chamada astrologia. Esses fatores são combinados da seguinte maneira: uma determinada dimensão de experiência indicada por um certo planeta será invariavelmente colorida pela qualidade do signo onde o planeta está situado no mapa do indivíduo. Essa combinação resulta num anseio específico de autoexpressão e então é definida uma necessidade particular de realização. O indivíduo enfrentará de maneira imediata aquela dimensão de vida no campo de experiência indicado pela casa onde o planeta está colocado. Embora o impulso para expressar ou realizar aquela dimensão esteja presente em todos os que têm uma determinada combinação planeta-signo, os aspectos específicos dirigidos a esse planeta revelam o grau de facilidade e harmonia com que a pessoa pode expressar esse anseio ou satisfazer essa necessidade. Em algumas páginas que vêm a seguir são apresentados alguns conceitos-chave relacionados com cada signo e com cada planeta. O capítulo sobre os elementos e as casas explica os conceitos-chave das casas. Ver capítulo 16.